Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu chamo a sua atenção para a leitura da Palavra de Deus que nós vamos ler no livro de Daniel, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 13, que diz assim: Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor disse a eles: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Bem, prezado telespectador, eu quero trazer uma reflexão aos nossos corações e quero colocar um tema: vencendo as aflições da vida. Sim, olha, quando eu olho para a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu vejo uma vida cheia de altos e baixos, uma vida que muitas vezes ela nos traz coisas boas e também nos traz coisas ruins. É duro dizer isso, mas é a grande verdade. Nós passamos por momentos bons e passamos também por aflições. A vida, ela é circunstancial e ela pode mudar a qualquer momento. Na vida, nós provamos muitas adversidades. A vida é uma caixa de surpresa, onde não sabemos o que vai acontecer. O homem não sabe, somente Deus sabe o que vai acontecer, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então Deus sabe todas as coisas. Olha, nós fazemos planos, mas no decorrer das nossas vidas, nós vemos que ela não obedece aos nossos projetos. E as coisas não acontecem da maneira como nós imaginamos. Olha, tem um escritor chamado Miller Fernandes que disse assim, ele citou uma frase: viver é desenhar sem borracha. Para analisar. É interessante essa frase. Viver é desenhar sem borracha. Por quê? Porque nós não conseguimos apagar o nosso passado. Olha, às vezes eu fico pensando que se eu pudesse voltar no tempo, eu apagaria muitas linhas da minha vida e desenharia elas diferente, tirando um pouco do cinza, do preto e branco e colocando mais cor. Ao mesmo tempo eu vejo que tudo, olha, tudo, mesmo sem eu querer, a mão soberana de Deus, ela teve um impacto na minha vida e tem me feito um coadjuvante num filme onde ele é o autor principal e ele é o diretor. Então eu louvo a Deus por isso, pelo privilégio de viver e tê-lo como Senhor da minha vida. Um dia, quando nós veremos a obra acabada, nós teremos um espanto profundo, principalmente aquele que serve a Deus, porque nós contemplaremos a perfeição do Criador e aí o sustentador de todas as coisas. Mas enquanto isso, aqui na terra, nós passaremos momentos difíceis. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. João 16:33. Olha, na vida nós somos surpreendidos a cada dia com alegrias e tristezas. E de repente as coisas, elas nos advêm. Olha aí o que aconteceu com esse vírus, o coronavírus, com essa pandemia. Nós até parecemos que nós estamos vivendo num filme. Olha,
para analisar, todo mundo trancado dentro de casa, usando máscaras nas ruas. Então é algo assim que é de causar espanto, sabe, em nós, nos deixa perplexos. Então essas situações adversas, não adianta a gente fugir delas. Elas chegam sem aviso, sem que nós houvéssemos planejado. Olha, as adversidades, elas acontecem porque nós vivemos num mundo caído, num mundo que não é perfeito, por causa dos homens que se afastaram de Deus. A injustiça, as dores, as adversidades alcançam, entenda uma coisa, justos e injustos. A chuva cai para justos e injustos. O sol, ele vem para justos e injustos. Então não é porque nós somos servos de Deus que as adversidades dessa vida não nos atingirão. Não, nós não temos uma blindagem irresistível. A vida é cercada por adversidades econômicas, doenças, financeiras e de muitos outros aspectos. Então, eu vejo que é só você olhar para Hebreus 11, você vai ver que os heróis da fé, os chamados heróis da fé, eles perderam o mundo para ganhar a vida. Foram homens que o mundo não era digno deles. Agora, olhando para Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqui nós temos 3 jovens que serviam ao Deus vivo e verdadeiro. Então é interessante, porque esses jovens eles foram trazidos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor por vontade de Deus, por desejo de Deus, porque Deus queria provar o povo de Israel. Então Deus, em sua permissão, ele permitiu que Babilônia levasse o povo de Israel cativo até eles. Então aqui nós vemos algo interessante. E eu quero, destacar aqui algumas atitudes que esses jovens tiveram, que eu e você devemos ter diante das nossas vidas. Olha só, diante das aflições dessa vida. A primeira atitude, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham convicção de quem eram e a quem pertenciam. Para analisar. Então a primeira atitude aqui é que eles tinham uma identidade. E nada nem ninguém podia arrancar essa identidade deles. Quando nós olhamos para eles, nós vemos que eles de fato sabiam a quem pertenciam. Olha, o rei manda todos se prostrarem. Ele construiu uma imagem de ouro com 27 metros de altura. Então, para analisar, e pede para que o povo se prostre. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se rendem, eles não se prostram. Agora, para um pouco. Aqui começa a aflição desses jovens. Porque o rei tinha dito que quem não se prostrasse seria lançado na fornalha ardente, em chamas. Então eles preferiram ser íntegros, preferiram ser fiéis a Deus e correrem o risco de morrerem do que se prostrarem e desobedecerem a Deus. Olha, esses jovens, quando a música tocou, eles não se prostraram. E é interessante que, se você parar para analisar, esses jovens eles foram arrancados de suas famílias. Esses jovens eles foram tirados do seu país de origem. Esses jovens foram tirados do templo de Israel, foram tirados da religião de seu povo, foram tirados de seus pais, foram tirados de uma comodidade que eles tinham, e ali estão eles então, mudaram o nome deles, arrancaram tudo quase deles, mas, para analisar, não conseguiram arrancar Deus de seus corações. Esses jovens, eles permaneceram íntegros. Tudo aquilo que foi feito não foi capaz de arrancar a sua fé, não foi capaz de arrancar a sua devoção a Deus, a sua fidelidade a Deus, a sua obediência a Deus. Sabe, às vezes eu me pergunto, e eu pergunto para você também, olha, como está a sua vida com Deus?
Será que nós temos sido íntegros a Deus? Será que nós temos sido fiéis a Deus, mesmo diante das adversidades dessa vida? Mesmo diante dos problemas, das circunstâncias dessa vida? Será que nós temos, nos mantido fiéis, mesmo sofrendo? Eu sei que não é fácil, mas Deus espera de mim e de você que nós sejamos íntegros, fiéis. Olha, eu fico analisando assim e olho esses jovens como exemplos. Eles deram um testemunho que marcaram a história. E isso serve para mim e para você. Nós devemos ter convicção de quem nós somos em Deus. Sim. Qual é a nossa identidade? Eu sou cristão. Eu pertenço a Deus. Amém. A nossa identidade deve ser sempre Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Nós precisamos ganhar essa consciência. Nós pertencemos ao mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, Deus, Ele nos quer em sua presença. Deus, Ele está trabalhando em nossos corações. Deus muitas vezes usa as adversidades dessa vida para falar conosco, para tratar conosco, para moldar Cristo em nós. Olha, nós somos dele. Deus nos comprou, e aqui eu falo para aquele que nasceu de novo, para aquele que é filho, para aquele que é servo. Você é de Deus. 1 Pedro 2, versículo 9 diz: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, aqui esses jovens, eles foram mais do que vencedores. Eu fico analisando o que é ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Vencedor é aquele que no pódio ele se coloca no primeiro lugar. Pense num pódio. Primeiro, segundo e terceiro lugar. O lugar mais alto ali é o primeiro lugar. Esse é o vencedor. E o mais que vencedor? Está acima desse. Acima do primeiro lugar. Então, nos pódios das corridas desse mundo, há 6 lugares para os vencedores. Mas, para analisar, ser mais que vencedor é estar acima do primeiro colocado. É ser mais do que vencedor que ele. E em Cristo Jesus. Olha, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, mesmo nas tribulações, Deus tem nos dado graça para viver em sua presença. Prezado telespectador, olha, se você está em Cristo, não há o que temer. É claro que nós devemos ter cuidado, é claro que nós devemos obedecer o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, o governo, mas se você está em Cristo, não há nada a temer. Por quê? Olha, nós servimos a um Deus que, por mais que nós passarmos aflições, nós estamos nas mãos dele. É ele que trabalha em nós, é ele que age, ele tem todo o controle. Então, o que nós devemos fazer é descansar nesse Deus e, claro, obedecer a tudo quanto tem nos pedido. Então, aqui nós vemos que o rei, ele pediu para Sadraque, Mesaque e Abidnego se prostrarem. Agora, olha só a audácia desses jovens. Esses jovens, eles disseram assim: olha, ó rei Nabucodonosor, mesmo que o Senhor jogue na fornalha, Deus é poderoso para nos livrar. Mas eu quero que o Senhor entenda que, mesmo se o Senhor não livrar a gente, nós não vamos nos prostrar ante a imagem que o Senhor fez e não vamos adorar o teu Deus. Isso é glorioso. Que eu e você, possamos ficar firmes na presença de Deus. Que eu e você possamos buscar esse Deus
com integridade, com obediência, com devoção, sabe? Para que a cada dia a vida de Deus ela seja refletida em nós, para que outras pessoas sejam consoladas pelo nosso testemunho e pela verdade do Evangelho. Olha, o desejo do meu coração é que Deus alcance você com a graça dEle, com a misericórdia dEle, com o amor dEle, e que nós aprendamos, sabe, a viver em paz, mesmo em meio a toda essa adversidade. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.